principais causas das doenças em aquacultura, podemos destacar o erro de manejo, que está ligado a excesso de escassez de alimento, a baixa qualidade do alimento usado, principalmente em relações artesanais, o manejo inadequado da água e dos próprios animais cultivados, as condições de cultivo inadequadas. Às vezes também temos a falha ou a inexistência de protocolos de biossegurança e também adiciona-se a esse erro a falta de informações relacionadas com a espécie cultivada. Muitas das vezes nós fazemos o cultivo de certas espécies, mas não temos informação suficiente sobre ela. A informação essa pode estar relacionada à nutrição, pode estar relacionada a doenças, pode estar relacionada à própria biologia da espécie, a reprodução por aí fora. E também temos alguns fatores que não podemos controlar, que são os externos, nesse caso, mudanças climáticas. Por exemplo, para o cultivo de moluscos ou macroalgas, infelizmente, o efeito das mudanças climáticas está um pouco fora do nosso controle. Bom, falando concretamente das boas práticas de manejo sanitário, temos como primeira boa prática a higiene pessoal. Bom, se nós vamos olhar aqui nas figuras aqui do meu lado direito, nós temos uma figura em cima em que está-se a fazer despesca e também embaixo. Se nós prestando atenção, qual das figuras ilustra melhor as condições de trabalho? A descida. A segunda. Se nós formos ver aqui embaixo, nós temos trabalhadores que têm equipamento de proteção individual. Estamos a falar de luvas, estamos a falar de bonés, desse macacão à prova de água e digamos assim, de roupa que cobre todo o corpo. E aqui, assim, nós temos trabalhadores, digamos, que simplesmente estão aí deve estar muito quente aqui, por isso que eles não têm essa roupa de proteção. Então, a higiene pessoal é algo que conta muito. Primeiro, alto grau de limpeza pessoal. O estado de saúde satisfatório comprovado. E também temos a promoção das regras de higiene. Sim, sim. A primeira está melhor por causa da qualidade de peixe. A utilização de muita roupa como esse. Primeira coisa, constituindo o veículo. Parece sim, mas não. Porque em algumas, logicamente, se for falar de um produtor de pequena escala, ele não tem como comprar essas, até porque às vezes quem trabalha é ele e a família. Mas, por exemplo, em unidade de produção de grande escala, é sempre bom ter os equipamentos de proteção individual. Pela minha experiência, até compram-se, mas eles não usam, cortam. Aliás, nesses casos ali, é como se fosse o uso de máscara. O uso de pessoas não pretas. Um pouco de Estado. E naquele plano, são de uniforme. Tem que ser acompanhado com outros programas. Um treinamento. E você compra a entrega no antecede essas premissas. Claro que vai ser pior do que aquele. E também aqui está aliado a um fator, por exemplo, as mulheres, muitas das vezes, elas não entram no tanque porque não têm. Essa é a experiência que eu tive quando trabalhei com mulheres. Elas não entravam no tanque porque simplesmente não tinham esse equipamento de proteção individual. Principalmente no cultivo de tilápia, existe vou usar um nome de bichinho, que às vezes entra na pele.
Exatamente. Então, tendo essas roupas, já exatamente. Porque essas roupas são impermeáveis. Tá? Não, não, e quando ele entra, por exemplo, nas 4 noites, por acaso, quando não tem, até nos homens, muitos não é? Por exemplo, nesse período de frio, tem que fazer um procedimento de manhã, digamos uma biometria, por exemplo. Às vezes a água está por aí 15, 20 graus. A pessoa entra e pronto, tem aquele choque térmico. Quando essas roupas são quentes e são impermeáveis. E mesmo no verão, às vezes faz tanto calor que se nós vamos ver, acredito que muitos de vocês já viajaram, por exemplo, para alguns países para ver a aquacultura. Eles são sempre daqueles chapéus grandes e têm proteção até o pescoço, porque também trabalhar nessas condições está a correr cancro de pele, apesar de que nós negros não temos muita melanina, mas corre-se o risco, por exemplo, de cancro de pele. Você imaginar alguém que trabalha 10, 15 anos debaixo do sol nessas condições. Depois pode desenvolver essas doenças por aí fora. Então, é sempre importante ter essa vestimenta adequada. Agora, podemos pensar assim, ok, um pequeno produtor não tem condições de comprar isso, porque, em média, da última vez que eu comprei, custa por aí 40, 50 mil meticais. Ele pode não ter, mas pode, por exemplo, usar roupas que protegem do calor e também tem que haver o controle de acesso, ou seja, limitar o número de pessoas que entram nas áreas de cultivo e, quando entram, exigir o uso de vestimentas inadequadas. Até porque, muitas das vezes, nós, como pessoas, somos... Conseguem ouvir-me no microfone? Sim. O segundo aspecto nós vamos falar que é a procedência dos animais. Então, é muito importante nós usarmos animais que tenham uma qualidade genética e sanitária conhecida. Que os animais estejam livres, na medida do possível, de patógenos específicos, adquirir larvas ou alevinos de produtores idôneos, verificar a uniformidade de lote. O ideal na compra de alevinos, por exemplo, numa condição, digamos assim, numa condição certa, antes da compra, deslocar-se à unidade que vende alevinos e verificar a qualidade desses alevinos. Pedir uma amostra para ver se o lote é uniforme, como estão, se não tem parasitas por aí fora. Examinar uma amostra para verificar os sintomas clássicos de doença. Se possível, também acompanhar o processo de despejo e embalagem dos alevinos comprados. E, ao chegar no nosso tanque, temos que ter um manejo cuidadoso na aclimatação no momento do povoamento. Sim. O que nós verificamos no alevino? Tem um tamanho do lote, porque às vezes o que acontece não fazem a classificação. Então, podem te vender. Vamos lá supor que nós ligamos aqui para um produtor que está, vou dar um exemplo em Yambana. Queremos alevinos, quantos? 10 mil. Ele vai embalar. E tem vários tamanhos. Depois da reversão, são 3 tamanhos. Tem os maiores, tem os médios e tem os menores. E depois, parasitas. No caso de tricodina, por exemplo, são muito comuns, principalmente no fim da reversão. Às vezes ele pode, não, digamos assim, não faz um tratamento profilático e nós
e simplesmente embala-se. Depois também tem, no momento da compra, tem a questão da proporção de oxigênio à água durante o transporte. Porque muitas vezes o que é quando põe muita água, como querem economizar no oxigênio, naquela botija de oxigênio, põe pouco oxigênio. Dependendo do tempo de transporte, os alevins podem chegar no destino sem oxigênio. Então, Uma vez por outra, não sei, a prática, né, mostra que os alunos não se encomendam. Tens que buscar o maior parte dos produtores que fazem, depois que não encomendam, mandem a maior parte das pessoas vão buscar na. A pior é que durante 4 anos que eu estive, não sei para que foram mais encomendas do que Encomendam. Por exemplo, alguém está em Yambane, em vez de deslocar-se até CEPAC, encomendavam. E depois também tem, por exemplo, durante o transporte dos alevinos, tem um tratamento que o profilático se faz, adiciona-se um pouco de sal para evitar que eles produzam muito milho. Então, são pequenas. O que eu percebi, por exemplo, no CEPAC, havia protocolo para embalagem e transporte, mas não se seguia esse protocolo. Então, se o produtor ou a pessoa que compra alevinos chega e não verifica isso, é capaz de comprar alevinos e chega no local de povoamento dos alevinos, praticamente metade, uma grande parte já morreu. E também tem o processo da aclimatação. Quando os alevinos chegam, não se pode, digamos, fazer um povoamento direto. Tem que se deixar uns 10, 15 minutos dentro do tanque e depois desse tempo abre-se o plástico e coloca-se água do tanque dentro do plástico. E aqui os alevinos devem sair, digamos, sozinhos para dentro do tanque. Quando se faz um povoamento direto, ou seja, chega-se, não se respeita assim, simplesmente coloca-se os alevinos dentro do tanque, corre-se o risco de eles terem o choque entre a água do transporte e a água dentro do tanque. E nisso pode resultar em mortalidade. Sim. O sal é um tratamento profilático para diminuir a produção de músculo durante o transporte, exatamente, sim. Durante o transporte. Que às vezes transporta-se e chega já em casos, por exemplo, que durante o transporte, depois nota-se que tem uma grande quantidade de espuma no tanque aliás, no tanque não, no saco dos alevinos, exatamente. Então, coloca-se mais ou menos, são 3 gramas de sal para cada litro de água. Mas depois eu tenho um protocolo, posso compartilhar convosco, caso seja de interesse. Tem que pôr lá no grupo. E também tem a quarentena. Então, o ideal, quando nós compramos animais, é não fazer povoamento direto. Chegar, colocar em quarentena. Principalmente se a procedência mesmo quando a procedência é desconhecida. Então, temos que ter tanques isolados, onde se coloca os peixes lá, ou sim. A aclimatação. Então, na aclimatação, quando nós compramos os peixes, ou os alevinos, no caso, fazemos o transporte, chegado na unidade de produção, coloca-se ou tira-se os plásticos e põe-se dentro da água, dentro do tanque, no caso, e controla-se, fechados ainda, durante 10 a 15 minutos. E depois desse período, até os mais rigorosos medem parâmetros dentro da água e dentro do saco. Mas isso às vezes não é possível porque não temos instrumentos. Mas na ausência dos instrumentos, coloca-se uns 10 a 15 minutos. Depois, pega essa água do tanque, vai se colocando dentro do saco. E depois, nisso, abre-se e os alevinos saem sozinhos. Porque, vamos lá supor, estamos no verão, compramos peixes em Maputo e queremos povoar em Inhambane, por exemplo. O transporte daqui para Inhambane, vamos supor que leva em média 4 a 5 horas. E chegamos lá, abrimos o saco, colocamos os alevinos dentro do tanque. Com esse choque de temperatura, eles podem acabar por... Mas que não fala do tratamento da admissão de dinheiro. Sim. Quando está se embalando para o transporte, para se pôr nos plásticos.
Então, quem deve fazer esse tratamento é o produtor de alevinos, exatamente. No caso do CEPAC, por exemplo, que eles têm um furo aí que tem água salobra, que é salinidade de 3 a 5. Então, eles usam aquela água para o transporte. Porque até uma noite, aliás, antes do transporte, esses alevinos devem ficar rolados, dependendo da espécie. Tem que ficar 24 horas de jejum. Alguns deixam 48 horas, para não comprometer a qualidade de água durante o transporte. Mas só que são protocolos que as pessoas às vezes ignoram bastante. Na última vez eu vi um produtor, às 11 horas, ele estava fazendo despesca de alevinos para enviar para um comprador. Eu até disse para ele, se alevinos não chegam aqui. Então, na quarentena, os tanques devem estar isolados. Tem que fazer uma análise periódica. Praticamente, a quarentena não tem assim um tempo, digamos, estimado. Às vezes, a gente ouve falar para a quarentena, correndo logo para 40 dias, mas costuma-se dizer um intervalo de 20 a 30 dias é necessário para dar. Desde o momento que a gente faça observação dos animais, se eles não apresentarem nenhum sinal de doença, podemos fazer um povoamento. Caso tenham alguma doença, fazemos o tratamento e depois fazemos o povoamento. Para a quarentena, podemos ter tanques isolados como esses, lugares fechados. Caso não seja necessário, caso não seja possível, podemos ter um tanque dentro da unidade de produção, um tanque isolado, onde vai servir de quarentena. Tanque de quarentena. Eu estou a dizer, o ideal era levar primeiro para um tanque de quarentena, para depois passar para o tanque de cultivo. Mas, na prática, aqui em Moçambique, não se faz. Não. Exatamente. Sim. Não se faz. Porque, por exemplo, vamos lá imaginar que temos 10 tanques e fizemos despesca em 5. Os outros 5 ainda temos peixe. Precisamos povoar aqueles 5. E vamos trazer alevinos de fora. Vamos lá supor que o nosso fornecedor de alevinos, porque acontece muito aqui em Moçambique, nós compramos alevinos de diferentes pessoas. Então, compramos alevinos de um produtor que não é o nosso fornecedor, digamos, frequente. Estamos a trazer aqueles peixes, não sabemos o estado sanitário dele. E chegamos para fazermos povoamento. Estamos a usar o mesmo material para com os peixes que já existem. E se aqueles peixes vierem com doenças, estamos a contaminar todo. Então, a quarentena é importante para isso. Devia ser mandatório. Devia ser mandatório. Não, porque é mandatório. O grande problema da nossa agricultura, né? Para já, são poucos aqueles que fazem uma despesca completa. São poucos, não é? A pessoa fez despesca daquilo que vai vender, vai consumir, por aí fica aí. Até caso em que volta a povoar, sim. É justamente isso que eu digo. Eu já vi casos. E a pessoa tinha, isso foi em Gaza, tinha peixe de 100 gramas. Recebeu visita da governadora, e a governadora veio com presente, né? Um saco de alevinos. Chegou, colocou dentro daquele tanque que tinha peixe de 100 gramas. E tudo foi embora. É que mesmo essa manutenção está errada. Tu estás a colocar peixe dentro, a água é mesmo. A diferença é que os alevinos chegarão dentro da água. Mas se houver uma doença, vai se espalhar em tudo. Eu por isso naquele dia dizer que essas informações é necessário fazer chegar àquele camarada de ideia. Porque é só a questão do tanque de quarentena. Outro assunto, olha, onde toda a quarentena,
mesmo ter um tanque que você mede que quarentena para ele. Exatamente. Não está auxiliando. Então, as instalações de quarentena devem estar isoladas de qualquer outra instalação dentro da unidade produtiva. Deve-se evitar a entrada de qualquer organismo aquático vivo, a não ser os animais que estão lá na quarentena. Deve-se evitar também a circulação de animais e de pessoas não autorizadas. O abastecimento de água, na medida do possível, tem que ser independente dos outros, para os outros tanques. Os equipamentos que se usam devem ser específicos, ou seja, devem ser somente usados dentro daquela unidade de quarentena. E também a concessão o uso de pé de luz para entrada no quarentenário tem que ser obrigatório. Então, às vezes as pessoas pensam que para fazer uma unidade de quarentena tem que ter muito dinheiro, tem que fazer uma estrutura fechada. Às vezes não. Se eu tenho, por exemplo, a minha unidade produtiva tem 1 hectare, eu posso colocar lá no canto, onde está bem longe dos tanques. Faço um pequeno tanque lá e simplesmente as pessoas que trabalham durante a quarentena designam apenas uma pessoa que vai trabalhar lá até o período de quarentena terminar. Mas na prática mesmo aquelas unidades grandes não tem quarentena. Mas é algo muito, muito importante, porque evita grandes perdas. Se nós fizéssemos a quarentena como está, até o que talvez o doutor dizia, nós ainda não prestamos atenção nas doenças na agricultura. Então, porque se tivéssemos levado muita porrada, talvez já teríamos pensado no assunto. Doutor, Sim. outra questão importante na quarentena, né? Sempre que possível, a quarentena tem que ser supervisionada pela autoridade competente. Sim. E que também é importante que na quarentena haja o registro de todos os acontecimentos que vão acontecer. Até o registro de quantos entraram, que entraram, sobre o tratamento, sobre mortalidade, todos os incidentes que acontecem na quarentena devem estar devidamente reportados. Exatamente. E esse quarentenário também tem que ser aprovado pela autoridade competente. Não é a pessoa fez o tanque lá e disse que, ok, já tem um quarentena. A autoridade que aqui eu direto da quarentena. Exatamente. E tem a questão da água e essas coisas. A pessoa, quando vai, tem que pedir esse registro são feitos na quarentena. O que está tendo, onde que veio, o que houve, que episódios aconteceram normais, forma de mortalidade, doença, tratamento, tudo, né? Então, é importante ver isso. E também é preciso ver a comunicação de podemos ter desafiados com isto. Já temos os tanques, ele pode decidir um dos tanques de meio. Exatamente. Temos também, dentro das boas práticas de manejo. Qual seria a distância entre tanques de quarentena?
distância como tal, não existe assim uma distância ideal. Quer dizer, não vou dizer que não existe uma distância ideal, mas não está assim legislada. Mas tem que ser um lugar, mas o que se pede é que o lugar seja isolado das demais atividades. E mesmo a entrada de água tem que ser somente para a quarentena. Então, e tem que ser um lugar que não haja muito movimento de pessoas. Então, em termos de distância, não posso dizer a quantos metros de distância. Porque, por exemplo, já vi casos isso foi fora do país, em que eles tinham os tanques, mas a uma distância de uns 5, 10 metros. Eles fizeram uma estufa e colocaram tanques de fibra de vidro lá dentro. Mas era cultivo de camarão. Então, todas as larvas que chegavam iam para aquela estufa, digamos, tinha esse período de quarentena, eles faziam por aí 20 a 30 dias, só depois eles saíam. Mas as pessoas que trabalhavam ali dentro da estufa não faziam mais nada, só trabalhavam ali até, e nem visita era permitido. Por exemplo, se chegasse visita, nem podia visitar nem podia entrar naquele lugar. Porque às vezes dá-se caso da pessoa dizer que o meu espaço é pequeno. Então, na preparação dos tanques, é importante fazer uma limpeza e asepsia dos tanques. Essa limpeza pode-se fazer após a última despesca ou, se forem tanques novos, antes que eles sejam utilizados. No caso de tanques que já foram utilizados, tem que se fazer a retirada da matéria orgânica no fundo e também tem que se aplicar o calo disso. Aqui no calo, talvez deixar algo bem claro. Quando nós falamos de calo, temos que ter muita atenção, porque existem dois tipos de calo. Tem um calo que pode ser aplicado, que deve ser aplicado como asepsia. Sim, sim. Como se transporta o... Eu tenho um alergia, não tenho tanto de quarentena. Sim, sim. Eu tenho Provavelmente. Pode colocar, por exemplo, em bacias ou em baldes até os tanques. Só que depois esse equipamento, esse material tem que ser desinfetado após o uso. Geralmente a quarentena faz-se em tanques, nesse tipo de tanque. Ou às vezes em APAs. Então, aqui, né, por exemplo, essa APA pequena é fácil de fazer. Não se pode fazer quarentena colocar num tanque escavado, assim, porque aí terá que fazer a despesca, e fazer despesca de alivinos é a mesma coisa que puxar. Não só, você colocando ele... Muitas das vezes a quarentena é para adultos. Coloca no aquário. É para matrizes grandes. É como aquário, aqueles aquários normais. Coloca lá aqui individualmente. Né? Exatamente. Não se juntam. Quando são indivíduos, coloca sem água. Mas por quê? Isso facilita, se tens que fazer observações. Se metes num tanque, não tem como. Tu não terás como fazer a observação. Tem que ser um sítio que você facilmente das manhãs, tarde, observa, só um fenômeno normal que está acontecendo. Até nesses tanques aqui, o que se faz, por exemplo, num tanque desse, põe-se uma APA dentro do tanque. Porque na hora de retirada dos peixes, tem que ser retirado uma vez. Tem que ser retirado uma vez. Então, se for, por exemplo, da última vez dessa importação que o CEPAG fez aqui aqui no Inome, nessa quarentena aqui do Inome, tinham tanques, aqueles tanques pretos. E então colocou-se a APA depois, no período de despesca, só foi retirada da... E atenção também, durante a quarentena, não se pode usar água da FIPAG, que tenha cloro, porque os peixes são muito sensíveis. Então pode vir a matar todos os peixes. Se por acaso desejamos usar água de FIPAG, tem que se deixar o cloro evaporar durante 24 horas, ou usar aqueles produtos que retiram o cloro. Eu tive um amigo que tinha uns peixes, esses peixes ornamentais, aqueles grandes, ele entendeu, entrou para as águas consumo,
fazer limpeza do seu carro. Sim, Uma água de fio para correr a rua. sim, sim. O peixe bem caro. Não pegou os peixes. Matou as Matou os peixes. Ele, a intenção é que estava a fazer viver. E também, outro assunto na quarentena são aquelas águas que, quando vai trocar as águas, aquelas águas não podem ir diretamente para a rede de esgoto. Sim. Porque pode contaminar, se há uma doença, vai diretamente, aquela água tem que Tem que ser tratada, né? Tem que ser tratada para eliminar possíveis agentes. Doutor, num tanque, vou dizer um tanque mesmo, né? Será que há necessidade de a gente colocar o cal antes de colocarmos a água? Sim, sim. Por duas razões muito simples. Qual a função do cal? A primeira é a asepsia, para matar aí os micro-organismos. O segundo é a correção do pH. O ideal até, em condições normais, é antes de colocar o cal, é fazer a análise do pH do solo. Como é que se faz isso? Pega-se uma amostra do solo, coloca-se na água, como é que se chama? Aquela água do laboratório é água. Não, água clara, exatamente. Então, mexe-se e mete o valor do pH. Porque às vezes o que acontece? Nós podemos ter um pH baixo, mas esse pH não é de água, é pH do solo. Acontece muito. Então, como prática assim, às vezes não se faz essa análise, o ideal mesmo é colocar o cal. E aqui no cal, atenção, existem dois tipos de cal. Tem um cal virgem e cal hidratado. Esse cal pode-se colocar em tanques sem peixe. Assim, num tanque assim. Agora, a partir do momento que a gente coloca lá os peixes, não podemos usar esse cal. Por quê? O cal virgem e cal hidratada, eles aumentam o pH da água do solo de uma forma rápida. Então, o pH, se tiver em 4, e nós colocamos usamos esse tipo de cal, em 2, 3 dias ele eleva o pH. Então, quando já temos os peixes e o nosso pH está baixo, temos que usar outro tipo de cal. Então, depois também posso compartilhar os tipos de cal e as doses que se usam, porque há muitos produtores que perdem peixes por causa disso. Chegam lá, o pH está baixo, a alcalinidade está baixa, usa o cal. Não está errado, mas qual é o cal? Usamos cal virgem. Esse é usado para desinfetar. E também é importante, quando nós estamos a usar o cal, esse cal queima. É como se fosse queimar, quando entra em contato com a pele, queima como se fosse queimadura de óleo mesmo. Então é importante, na medida do possível, usar equipamentos de proteção individual, luvas, máscara e botas também. E tem que se espalhar na direção contrária do vento. No abastecimento dos tanques, é importante colocarmos telas, okay, para evitar a entrada de animais indesejáveis. Também, às vezes, a entrada de ovos ou alevinos de peixes que não desejamos. Na saída também, é importante colocar digamos assim, alguma tela de proteção para evitar com que os peixes em cultivo possam escapar e ir para um ambiente natural. E essas telas devem ser trocadas de tempos em tempos. Se for esse material que não tem, esse material não tem muita durabilidade, como fica muito em contato com o solo, troca-se quando está visivelmente danificado ou mensalmente. Agora, quando se usa aquelas redes, aquelas verdes, aquelas mosquiteiros que usam nas janelas, costuma ficar 2, 3 meses. Mas também tem que se retirar uma vez a outra para lavar. Você respondeu uma rede? Esta aqui? Sim, não percebi a pergunta. O que contempla para explicar? É uma rede? É uma rede que tem 0,5 micra. Então, evita, pelo menos, a entrada de ovos e larvas, ela evita, mas a entrada de patógenos, ela já não. Mas, pelo menos, evita a entrada de ovos e larvas.
Por exemplo, nós já apanhamos aqui alevinhos de bagres dentro dessa terra, agirinos, por aí fora. As situações de atividades que por incríveis, qual seria? Pode usar aquela rede mosquiteira, não rede mosquiteira que usamos em casa, aquela de janelas. Aquela de janelas. Porque também depende, se o teu abastecimento não for este aqui, às vezes porque às vezes o abastecimento não é aqui em forma de tubo, é uma, digamos, uma espécie de um canal, exatamente. Então coloca-se no canal. Até se possível, pode colocar várias telas ao longo do canal, para ir diminuindo exatamente. Bom, quanto à quantidade de água de cultivo, nós temos que verificar a fonte de água. Preferencialmente, no caso de cultivo de espécies de água doce, é importante usarmos as águas de nascentes, sempre que possível. Ao usarmos, por exemplo, a água do lago ou do rio, temos que verificar a quantidade e a qualidade. Porque, às vezes, nós podemos, por exemplo, às vezes na época chuvosa, tem corpos de água que tem muita água, assim dizer. Mas no período de estiagem, a água diminui. Às vezes pode-se dar o caso de não termos água para fazermos, digamos, a renovação dos nossos tanques. E também tem que se ver a quantidade. Verificar as possíveis contaminações e também fazer filtragem da água antes de abastecer os tanques. É importante evitar, por exemplo, a captação de água desses locais. Locais que têm esgotos, locais que têm atividade de mineração, locais onde deposita-se lixo. Bom, aqui é um pouco difícil, mas também quando temos esses locais onde temos animais que estão a ser criados, é importante fazer filtração da água, porque às vezes essas fontes de água são fontes de contaminação. E nós puxamos essa água para os nossos tanques sem o mínimo tratamento. Até o ideal é que a água deve ser puxada da fonte primária para um tanque dentro da unidade. E dentro daquela unidade, depois é que é distribuída para os tanques, não puxar água diretamente do rio para os nossos tanques. Em termos de qualidade de água, tem que fazer o monitoramento e a interpretação periódica desses parâmetros. Por exemplo, para espécies que nem a tilápia, sabemos que os intervalos são assim. Então, sempre, por exemplo, que a temperatura estiver fora da faixa ideal, tem que se fazer a correção. Sempre que o oxigênio dissolvido, o pH, a transparência por aí fora estiver fora da faixa ideal, tem que se fazer a correção. No caso da temperatura, o oxigênio tem que se medir 2 vezes ao dia, o pH uma vez ao dia e a transparência também uma vez ao dia. Quanto que a amônia podemos medir uma vez por semana. Okay? Então, essa medição durante 2 vezes por dia, então significa de manhã e à tarde, exatamente, por causa da flutuação do... Agora, o de manhã é muito relativo, as pessoas costumam medir 8, 14 horas, mas o ideal é medir às 4, 5 da manhã e às 17, porque são os períodos mais críticos, em que esse horário das 4, 5, praticamente o oxigênio zero, e esse período das 16, 17 é o período em que há maior pico de produção de oxigênio. Mas, na prática, não vou aqui mentir, ninguém faz essa medição. As pessoas medem às 8 e 13, 14 quando estão a sair. Em termos de manejo alimentar, é importante usar uma ração que tenha uma boa qualidade, ou seja, uma ração balanceada, para que garantam que os animais tenham uma boa resistência imunológica. É importante garantir que a ração não seja contaminada por fungos, bactérias ou micotoxinas. O mais importante ainda, por exemplo, há uma ração que anda por aí, vem da África do Sul, da marca, mas tem desenho de uma truta. Vende-se para muitos produtores aí. Aquela ração não por isso é importante ver a exigência nutricional da espécie, porque às vezes nós usamos rações muito genéricas
E o resultado disso é que o nosso peixe não cresce como deve ser. Então, se eu estou a cultivar tilápia, é importante que eu use ração para tilápia. Se eu estou a cultivar bagre, é importante que eu use ração para bagre. E muitas das vezes, quando nós formulamos rações, digamos, caseiras, às vezes são rações genéricas, não temos em conta as exigências nutricionais da espécie. É importante também... Sim, sim. Desculpe, será que é uma regra específica para distribuir a ração aos animais, por exemplo, paletizados? Será que é uma regra específica tirar ou... Não diria regra, mas dizer que o manejo necessário. É que eu ia falar da frequência de taxa alimentar e também essa ração tem que ser específica. Por exemplo, há pessoas que fazem isso. Pegam um saco de ração e jogam. Os outros, se o tanque for grande, fazem isso. Pegam um barco, chega lá, abre o saco, despeja, vai. O ideal, quando se alimenta os peixes, é que joga-se um pouco de ração para ver a resposta alimentar. Por exemplo, se eu estou a alimentar o meu peixe com balde, com 20 kg de ração, se eu jogo 20 kg de ração direto ao tanque, está frio, ou os peixes estão estressados, não vão comer. Então, o ideal é joga-se um pouco, ver essa resposta alimentar. Se eles respondem positivamente, vou alimentar. Suponhamos que essa sala é meu tanque, então tem que alimentar em torno de todo o tanque. Não se pode simplesmente alimentar-se no mesmo sítio. Exatamente. E também não se pode alimentar os peixes, vamos supor, sem medir os padrões de qualidade de água. Mas pode-se dar o caso de a pessoa não ter instrumentos para medir. Nesse caso, por exemplo, é desejável que comece a alimentar lá para as 10, porque a temperatura da água já está um pouco mais quente, principalmente no verão. Porque não se pode alimentar quando a temperatura está muito alta ou quando está muito baixa. Por exemplo, no verão, não se pode alimentar lá para as 13, 14, porque está muito quente, os peixes não vão comer. O ideal é alimentar mais no final do dia. Mas não pode ser à noite também, porque a tilápia não come à noite. Então, existe sim essa... Não vou dizer que são regras, mas tem que haver esse conhecimento da espécie e adotar estratégias de alimentação ideal. Porque o segredo para um bom crescimento da espécie cultivada está na alimentação. Então, treinar as pessoas que vão alimentar os peixes ou vão alimentar os camarões é muito importante. Porque são essas, por exemplo, se tu tens um funcionário desse que chega e despeja o saco, ele vai escrever lá, se esse saco for de 25 quilos, vai escrever, meu 25. Ele, todos os dias, ele está a despejar o saco. Quando tu vais fazer a biometria, tu gastaste 1 tonelada, os teus peixes não cresceram nem 1 quilo. E no final do dia, o que tu tens? Tens mais matéria orgânica e, consequentemente, o bolso está furado. Também tem o armazenamento correto das rações. Ao recebermos a ração, é importante verificar a data de fabricação, a validade, o aspecto geral, principalmente por cheio e isenção de valor. Já vi casos de alguns produtores que receberam a ração, mas a ração já estava fora do prazo. A ração já tinha bolor. A ração já não tinha o cheiro característico de uma ração fresca. E também o próprio armazenamento. Tem que se armazenar em condições de temperatura e umidade controlada. Eu me lembro, há alguns anos, eu estava a dar uma assistência a alguns produtores de pande, no distrito de Pande, em Embate. Eles recebiam ração. Como é que eles guardavam? Guardavam como se estivessem a guardar milho. E quando nós, às vezes, íamos para lá, pedíamos para ver a ração para alimentar os peixes. A ração já tinha fundos. Estava em local, no campo, tem aquelas palhotas que estavam fechadas, temperatura, umidade, já estava perfeitamente identificado. Evitar o contato direto com o chão e paredes, deixar um espaço de 20 centímetros entre as pilhas de ração para permitir a ventilação e também é importante manter o local de armazenamento livre de ruídos e insetos. Doutor, chego na unidade, o retentor está com ração com bolor. O que eu aconselho? Desaconselho a usar. Sim, mas o que ele vai fazer com aquele... Incinerar. O ideal é incinerar.
Até o ideal é incinerar na tua presença. Exatamente. Se ele disser que há de ficar a incinerar, pode ter certeza que não vai fazer. Mas sabemos que na prática não é isso que nós fazemos. Nós usamos sempre o politicamente correto. Exatamente. Eu já vi caso, por exemplo, nós chegamos num produtor e ele não está. Então, falamos com os que queremos inovação. Ele para estar na palhota do papai, eu não posso entrar e tirar. Então, temos que esperar, lá nem a telefone, ele voltar, tirar a ração para poder. Bastante. Temos um caminho muito grande pela frente. Na verdade, né, nós, eu vejo duas situações. Há uma piscicultura convencional, não é? Que é aquilo que está, nós estamos a ver aqui, aquilo que a literatura nos diz, mas há aquilo que é mesmo subsistência, que é muito extrativo em Moçambique. Ninguém evita fazer tanque, não é? É desenvolvido da oração. Obviamente, a oração vai guardar onde as pessoas vivem. O produto a produção daquele tanque, daquele tanque, é para ser consumo, não é? Aí o risco, né? Quer dizer, aqui nós temos que balancear isso, porque senão podemos pegar aquele de subsistência mesmo. Ter o armazém de ração, ter o serviço de medicamento, ter de quarentena. Quer dizer, há uma série de elementos que é necessário ponderarmos, fazer essa análise do risco, né? E, às vezes está num sítio isolado, está lá na Machamba, o tanque está na Machamba, lá onde faz a Machamba cozinha, né? Então, porque tem que ter o ideal de intervenção, né? Para evitar, mas tendo o risco que ele tem, quando as pessoas vão para lá, talvez ele, os filhos, ou vão naquela Machamba, então, acho que é complicado, né? Porque, na verdade, o que nós temos aqui, muitos, é subsistência. Que aquilo não é artesanal, é subsistência mesmo, é tanque dele, ele, João, eu lembro, tem um tanque, não sei o que é feito. Então, eu olho isso numa outra vertente. Acho que nós começamos pela morte, a nossa cooperativa. Começamos pela morte, ou seja, começamos a produzir e deixamos tudo o resto. Muitos dos que têm tanque nas zonas rurais nunca foram perguntados se querem cultivar peixe, se gostam daquela atividade. É uma imposição. Chega, e as pessoas do campo, se você chega e diz que quer ajudar, não se pergunta a ele se, por exemplo, no lugar do tanque, ele quer sementes para aumentar a sua produção agrícola, se quer, digamos, uma enxada ou se quer um boi, essas coisas. Nós simplesmente vamos para lá, temos que massificar a aquacultura, vamos numa certa zona, falamos com a comunidade, vamos construir tanques. As pessoas não têm a mínima formação sobre construção de tanques, não têm a mínima formação sobre o manejo da própria atividade, e só diz, olha, você vai meter peixe 6 meses depois, vai ter peixe de meio quilo, vai vender, vai melhorar a tua renda. É isso que nós vendemos, mas esquecemos do processo. Ou seja, mostramos uma fotografia bonita, mas não mostramos como é que o filme ocorre. Porque mesmo nesses países asiáticos, os países sul-americanos, eles começaram com a aquacultura de subsistência. Não começaram, sim, uma aquacultura industrial. Mas eles fizeram deram os passos corretos. E nós aqui começamos da ponta, queremos produzir. Por isso agora voltamos. Não temos inovação, não temos alivio. E temos que ver o problema de doença. Temos que ver, mas já estamos lá a dizer que queremos produzir. Já temos números que queremos alcançar. Então, é um trabalho que devemos voltar um pouco, não se firme, porque às vezes é imposição. Eu já perguntei a alguns produtores. Eles disseram simplesmente abriram um tanque porque o projeto veio. Há um até que disse-me uma vez, se vocês puderem vir tapar esse buraco, seria bom, porque eu ia produzir arroz. Sim. A mensagem de autossustentabilidade não passa. Quer dizer,
eles não assumem como uma atividade indiana. Eles ficam à espera que o governo vai trazer tudo que eu preciso. Se o governo que iniciou, então, Eles eles acham que o Estado é responsável por isso. Não. Eu acho que a mensagem de educação também está faltando. Bastante. Faltam. É a história da Jatropa, naqueles anos de Deus. Vai, Jatropa. Mas vocês não. Por favor, Mas é isso. Havendo condições, por exemplo, ter um armazém, tem que se evitar essas situações em que guardamos ração e praticamente máquinas por aí fora. Então, essa prática é desaconselhável. O ideal é ter um armazém onde a ração é bem guardada, em paletes, que haja ventilação e que haja esses espaçamentos. Claro, se estivermos a falar de um produtor de pequena escala, aí não se aplica, mas existem aqueles que têm capacidade de trocar. Então, é importante. E tem também que permitir a circulação de pessoas dentro do armazém. Em termos dos próprios tanques, limpeza de função, toda a área dos tanques deve ser limpa. Se possível, instalar essas telas antipássaros de nylon para prevenir a entrada de aves e outros predadores. No caso de moluscos e caracóis, pode-se fazer o controle biológico e, caso não, também tem que fazer a asepsia dos tanques com cal virgem. Ovos e girinhos de sapo que entram frequentemente dentro dos tanques, é preciso instalar as telas na entrada do abastecimento de água dos tanques. Os equipamentos que se usam devem ser desinfetados para evitar a transmissão de patógenos. E a desinfecção pode ser feita com cloro, pode ser feita com sal, por aí fora. Também, e a água, claro, aqui estamos a falar de produtores grandes, por esse sistema de ultravioleta é mais eficiente, mas também é mais caro. Mas também pode usar sistema de filtragem com filtro de areia, esse carvão que nós usamos para a cozinha, por aí fora. Tem que fazer uma monitorização dos animais, então, de uma forma contínua e sistemática. Às vezes, os parasitas ficam, por exemplo, quando é que a gente faz essa monitorização? Principalmente nas biometrias. É importante verificar o estado sanitário dos animais, se apresentam lesões, se tem parasitas dentro da boca, por aí fora. Manter os protocolos de diagnóstico para identificar rapidamente o surto de doenças. Caso necessário, caso tenhamos uma doença, junto com a autoridade competente, enviar em vídeo amostras dos animais. Bom, para unidades maiores, o uso de vacinas é recomendável para algumas doenças, ok? Porque vamos ver com detalhe ainda no módulo de hoje. Também pode fazer o tratamento químico para alguns parasitas. Pode usar cloreto de sódio, formalina, permanganato de potássio, sulfato de cobre. Os antibióticos, o uso deve ser controlado e restritos a situação específica para não ocorrer aí uso indiscriminado, mas também pode-se usar alternativa aos antibióticos. Hoje em dia fala-se de probióticos, fala-se de prebióticos, mas extrato de plantas medicinais. Há um estudante meu que está fazendo um estudo agora, ele está a usar, além da moringa, está a usar a folha de mangá, folha de Avicennia marinha, e conseguimos provar que tem um potencial muito grande para evitar doenças, principalmente no cultivo da planta. Aumenta muito o sistema imune, mas isso vamos ver com detalhes ainda hoje. É importante também
fazer uma observação rotineira da resposta alimentar para ver se os peixes estão a comer. Retirar sempre o resto de ração de animais mortos. Às vezes só temos um animal morto, mas eu te falava ontem, às vezes é um animal que está na superfície e os outros estão lá no fundo. É uma questão de tempo para eles flutuarem. Os animais mortos, se não for uma mortalidade causada por Por BBNH. Não pode incinerar. Podemos mesmo nada por incinerar. Nós tivemos que usar Fogo, não, o primeiro a cair foi a sua Por exemplo, há um caso que está-se a notar agora, não sei se a saúde pública já se em Boane, eles usam látex para matar os ratos. Os cães e gatos, quando apanham aquele rato, eles comem. E as pessoas vão comer os gatos. Então, não se sabe até que ponto digamos assim, esse látex em cadeia, quantas pessoas está matando. Mas, doutor Baloi, agora também já está a consumir látex na bebida. Sim, sim. Essas garrafinhas de Água do papá, de 20, não sei o que, dizem que metem lá uma bolinha de látex, dizem que aquilo fica, a bebida fica mais forte. Não, eu por acaso, quem contou foi uma pessoa conhecida, que viu os adolescentes, passado adolescente um mês, compraram aquilo e fizeram apostas de quem bebe one time. O outro pegou, bebeu, dizem quando acabou, caiu ali mesmo no valor. Adolescentes que não têm 15, 16 anos. E agora não sei quem descobriu, agora estão a meter até. Então, de Inhaope também, aquela droga também foi até. Sim. Eu vi que eles dispõem da ração de 45 gramas, dispõem de certas Certo. na ração de frango, né? Eles põem de preferência. Na ração de frango. Então, Então, também estamos a comer. Só tem. Quando vem os animais, Você gosta lá? Como é que for? então, é importante planearmos. Bom, é importante planearmos as atividades, sempre como fazer uma atividade de guia, transporte, ou de pesca. É importante planear as atividades antes, separar os equipamentos necessários. Nessas atividades, é preciso sempre evitar ferimentos de terra de que muitas das vezes são a porta de entrada de infecções secundárias. Evitar o estresse dos animais, pois animais estressados têm menor resistência a doenças. Antes do transporte, biometria de pesca, é importante que os animais estejam em jejum e o melhor horário para essas atividades é sempre nas primeiras horas. Sempre nas primeiras horas. Em relação aos dados do cultivo, é importante que o produtor sempre faça a coleta desses dados, a fonte de alevio, o número de alevios. Essa toda informação é muito importante caso haja eclosão de uma doença, que nós já temos o histórico daquele cultivo. Então, quando nós vamos para lá, temos que exigir essa informação. A fonte dos alevios que podem fazer a rastreabilidade, o número de alevios que ele provou, a data, biomassa, o peso, a sobrevivência, os parâmetros, quantidade de água, o tipo de ração, se usa o tipo de ração, com que taxa ele
ele, com que taxa de frequência alimentar que ele usa para alimentar os peixes, a quantidade usada, por exemplo. Caso ele tenha usado algum medicamento, porque às vezes usam sem conhecimento da verdade, o nome, a quantidade, a duração desse tratamento, se houve uma orientação específica para o uso desses medicamentos ou não. Porque essa informação, caso tenhamos um surto, pelo menos já temos uma base de onde começar a investigação. Porque se não houver essa informação, praticamente estaremos meio, digamos assim, fica um pouco difícil de fazer, digamos, o segmento do surto. E também, não menos importante, é preciso haver uma capacitação e educação contínua dos trabalhadores sobre o sistema de cultivo, o manejo e interpretação dos parâmetros de qualidade de água, o manejo alimentar, biossegurança, a identificação de doenças, o uso responsável dos medicamentos e também as estratégias de prevenção e controle. Então, essas são as boas práticas do manejo sanitário que deve ser adotado na aquacultura. Então, podemos conversar. Muito bom. Eu tenho a dizer que a melhor hora da alimentação dos peixes pode ser as horas mais calmas, no princípio da manhã ou à tarde. Mas eu vi no Chicoa Fish Farm, tem lá trabalhadores em cada tanque com um sombreiro, ficam lá. E tem um horário. E percebi que acho que eles não ligam muito essa coisa de se é a hora mais alta ou temperatura ou baixa, mas estão lá e vão dando sempre aos poucos. Não sei, se calhar é uma forma de fazer maneira diferente. É uma estratégia que se usa também. Tem aqueles que são alimentadores automáticos. Então, tu programas o alimentador, tu diz de 1 hora ele vai jogar a ração nos tanques, mas aí já deve ser tanques pequenos. Então, eles jogam uma quantidade muito menor em várias, digamos assim, em vários horários. Pode também ter essa estratégia, ter um alimentador que fica aí. Mas, por exemplo, um produtor pequeno às vezes não tem tempo. Mesmo existem também esses grandes produtores. Mas até uma estratégia, principalmente dos produtores iniciais que muitos empresários usam. Eles dizem, por exemplo, tem 4 funcionários para montar os tanques. Eles dizem assim, ok, tu pegas 3 tanques, 3, dividem 3 por 3. Eles dizem, o que trouxer melhor resultados tem uma bonificação. O que tiver a melhor conversão, a melhor sobrevivência, o melhor peixe. E aí já, pelas pessoas, se estimula o... Muito que é frequente, né? Nós compramos parâmetros que devemos dar, enquanto parâmetros alterados, para medir a temperatura. Encontrou o pH é baixo. O que mede? Também tem que fazer. Encontrou a temperatura, digamos, errada. Então, o que se faz? O que se faz na prática? Na prática. Ou que medida deve tomar para mitigar aquele efeito? Uma delas, para a alimentação, por exemplo. Se a temperatura é alta, muito alta, que não deve alimentar um exemplo. Né? Então, acho que seria importante. No caso da temperatura, podemos pegar um por um. No caso da temperatura, quando a temperatura é muito alta, quando é baixa, não há nada que possamos fazer. Se tivermos a falar, por exemplo, de tanques terra, são tanques cavalos. Aliás, sim, não há nada entre aspas, mas no caso da temperatura, se for baixa ou alta, temos que fazer a renovação da água para permitir a circulação. O mesmo acontece com o oxigênio. Se for baixo, temos que renovar a água. Se for alto também, temos que renovar a água, porque a transparência, porque o oxigênio está diretamente ligado à transparência. Se o oxigênio for alto, quer dizer que muitas das vezes não fazemos nada, mas se fazemos uma ligação com a transparência, baixa transparência, quer dizer que há excesso de microágua. Então, vão produzir muito oxigênio que é muito para ser consumido. O ideal é fazer a renovação de água. Então, podemos dizer que no caso de temperatura, transparência, oxigênio, faz a renovação de água.
pode fazer uma renovação contínua. Por exemplo, quem está botando de manhã e deixa a água renovada até o final do dia, e depois do dia, para ver se está bem. No caso do pH, se o pH estiver baixo, a ação imediata é a aplicação de cal. Mas antes de cal, deixa eu dizer qual é o tipo de cal que temos que aplicar, senão podemos tratar do risco. No caso da amônia, também aconselha-se a fazer a renovação de água. É um pouco, digamos assim, não se tem resultado muito problemas para falar de temperatura, mas é um pouco difícil porque são. Mas no caso da amônia, por exemplo, pode estar o caso de ser a problema de pH. Nesse caso, pode, na medida do possível, por exemplo, retirar os peixes para uma outra gaiola para ver se libera. Às vezes são restos de comida, de ração, fezes, que estão ali em torno do próprio tanque. Então, o ideal seria fazer-se a retirada dos peixes para uma gaiola para ver se libera. E também, o ideal é que ambientes abertos sejam ambientes de água, não de águas paradas, que a água esteja circulando. Porque a circulação de água termina de escutar, que há uma renovação de água. Também é aconselhável, principalmente em ambientes que as águas estão paradas. Mas o problema do aerador, primeiro é o custo do aerador, depois é o custo de energia. Então, porque mesmo esse aerador, existe uma engenharia de posicionamento, porque o aerador tem que ser posicionado na medida que ele vai girando, à medida que ele vai funcionando, a água esteja a fazer uma circulação. Porque pode ser o caso de tudo, digamos, colocado no aerador e não ser eficiente. E o próprio movimento não pode ser um movimento tão forte que acaba, digamos, alejando os animais. Eu só quero mostrar aqui os tipos de cada quantidades, como tem de cabeça. Então, quando se trata de cal, existem quatro tipos de cal. Tem o calcário agrícola e a dolomita. Esse tipo de cal pode ser usado quando temos peixes ou os animais na água. Então, esse tipo de cal serve para a correção do pH, que dirige a quantidade de venda da água. Então, esse é seguro. Podemos usar quando temos animais na água. Agora, cal diesel e cal hidratada, em hipótese alguma, podemos usar quando temos os animais. Esse serve para desinfecção e correção do pH do solo. Então, é importante, quando vamos a falar do cal, distinguirmos qual tipo de cal usar. Porque às vezes chegamos no produtor, usa cal. E o mais comum que se vende, por exemplo, na casa do agricultor, tal, é este aqui. Sim, sim. Às vezes, quando tu chega nessas casas, trabalhando com amigos agrícolas, o mais comum é isso. Porque esses dois aqui elevam o pH de uma forma muito rápida. Porque às vezes o que acontece, tens um pH de 5, aplicas, ele sobe de 5 para talvez, sei lá, 2. Enquanto este aqui, esses dois aqui, eles incrementam o pH de uma forma muito lenta.
Então, podemos fazer o nosso intervalo de declaração. Não, no 30,